Oi, gente, tudo bom? Aqui é Fernanda Monzilo, do Fernanda Monzilo Mesa Aposta, e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre os nossos tecidos. Eu tenho alguns vídeos anteriores aí que eu já falei alguma coisa sobre tecido, e hoje a gente vai falar sobre molhar ou não molhar o nosso tecido. Antes de falar disso, eu quero dizer para vocês que eu tenho um grupo fechado e exclusivo para quem gosta de mesa aposta no Facebook. Se você quiser participar do nosso grupo, clica no link que está na descrição desse vídeo e entra no grupo, que ali a gente conversa mais, eu fico bastante ali no Facebook, posso responder uma ou outra dúvida que porventura vocês venham a ter. Então vamos lá, os nossos tecidos, lavar ou não lavar o tecido? Gente, isso está virando uma polêmica atualmente, né? Porque tem uma linha no artesanato em geral que lava tecido. E tem gente que não lava tecido e que está sendo duramente combatido. Então eu vou falar como eu faço, como eu já fiz e como eu faço agora, tá? No começo, logo que eu comecei, tinha aquela coisa, você tem que lavar o tecido, você tem que deixar de molho. Então, poxa, para a gente lavar o tecido, o nosso tecido é um tecido mais encorpado. Que eu falo, para trabalhar com a mesa posta, não adianta você querer usar uma tricoline fininha. Então, isso aqui, ó, aqui eu tenho só 2 metros de sarja, mas pesa bastante. Aí, como que você vai lavar? Você tem que ter uma bacia ou seu tanque, colocar água, às vezes tem gente que põe lá um pouquinho de amaciante, colocar o tecido dobrado de um lado, passar 1 hora, virar o tecido inteiro, tá? Imagina o peso disso, você tem uma peça, essa daqui tinha 5 metros, aí você tem uma peça de 5 metros, é um peso, depois você tem que centrifugar esse tecido, porque vai ter que centrifugar, senão não vai secar, né? Vai ficar cheirando mofo. E depois você tem que ter um espaço para pendurar, né? 5 metros de tecido. Ou você vai ter que repetir esse processo toda vez que você cortar um pedaço do tecido e fazer. O que eu fui buscar? Fornecedores de qualidade. Eu procuro usar tecidos que o fio já é tinto, porque aí não desbota, né? O fio do tecido já tem aquela cor, não é tecido que é tingido depois de pronto, né? Com fio tinto. E eu não lavo tecido. Não lavo tecido. Por quê? Porque para lavar tecido, eu tenho que perder 2 dias de produção. Eu tenho que ter um espaço que eu não disponho e eu vou entregar um tecido lavado. É a mesma coisa que você entrar numa loja de roupa, comprar uma camisa lavada. E a gente percebe que na roupa que a gente usa, a maioria dos tecidos não dá problema. Não tem. Mas assim, procure os tecidos de qualidade. O que eu faço com os meus tecidos? Eu chego, a primeira coisa, não importa a metragem que eu compre de tecido, eu chego com o tecido e faço o alinhamento do corte. Abro o tecido, acerto o corte do tecido para tirar aquele viés, né, da compra, porque a pessoa pica ali o tecido, dá aquele rasgo, então vem cortando de qualquer jeito e o tecido fica torto. A primeira coisa que eu faço, porque normalmente quando compra a gente não compra um só, então eu alinho tudo e guardo alinhado. Aquela parte que eu tirei do alinhamento do tecido, para eu ter certeza, apesar de que os meus fabricantes são bons e os tecidos que eu encontro com a qualidade que eu gosto favorecem isso, mas eu pego aquele retalho, aquele pedaço, aquela ponta que eu tirei e eu pus na minha área de serviço vários potes ali que eu ponho água e eu faço até uma mistura, né? Um pouquinho de água com sabão e tal, e largo lá de um dia para o outro. No dia seguinte eu vou lá pegar e o meu tecido está dentro do potinho igual. Para que eu vou lavar? Para que eu vou lavar o tecido? Se ele está lá, ficou lá 24 horas no molho e não desbotou, né? Para que eu vou tirar aquela goma que vem no tecido, né? Aquele cheiro de tecido novo? Para que eu vou fazer isso? Então eu não lavo tecido. Fernanda Monzilo Mesa Aposta não lava tecido. Então o que eu faço? Procuro bons fornecedores.
procuro usar tecidos que tenham já o seu fio tinto e não lavo o tecido. Não lavo, não tenho tempo para lavar, não tenho espaço para lavar, né? Não vou correr o risco de mudar o aspecto de novo do meu tecido para garantir uma coisa que eu posso, né, que eu tenho certeza que não vai acontecer. Por quê? Porque eu deixei aquele pedacinho de molho lá e ficou tudo ok. Então eu não lavo o tecido. Quem quiser lavar, que bom, pode lavar. Não, não condeno, não condeno. O grau de encolhimento. Isso é uma coisa que 100% dos tecidos encolhem. 100%. Mas hoje a gente trabalha aí com uma margem de encolhimento de 3%. Então, 3% no resultado final não vai dar muita alteração, não vai mudar grande coisa. Por quê? Porque eu compro tecido com a trama bem fechada, de boa gramatura, tecido que tem densidade, tá? Quanto mais aberta é a trama do tecido, maior o grau de encolhimento dele. Por quê? Porque vai entrar água ali no meio dos fios do tecido e o tecido vai naturalmente se ajustar para voltar à forma original dele e ele vai encolher um pouco mais. Então, procure tecidos que tenham qualidade. Às vezes é o quê? R$2, R$3 mais caro no preço do metro, mas o que você ganha no tempo, no trabalho, é muito mais dinheiro do que o que você perde na diferença de um para o outro. Então procure tecidos de qualidade. Quando a gente vai comprar, tem na especificação do tecido ali, né? Tem nas etiquetas que os fabricantes mandam para as lojas, todas as características do tecido. A única ressalva que eu faço é quando você vai misturar texturas de tecido, gramaturas diferentes, tecidos diferentes. Por exemplo, se você fizer, sei lá, um americano dupla face, com uma face em sarja e uma face em tricoline, eles são tecidos que mesmo que eles tenham uma gramatura, né, uma trama fechada, uma gramatura alta, uma boa densidade, eles têm texturas diferentes. Então, um pode comprometer o outro? Sim. Por conta disso, no meu comércio, Fernanda Monzilo Mesa Aposta, eu não comercializo peças dupla face com tecidos diferentes. Eu faço americanos face única, mais rápido, garanto o meu serviço, tem um bom acabamento e tem uma ótima venda. Ele se torna mais vendável do que o americano dupla face pelo preço. Porque o dupla face eu vou ter que cobrar as duas faces do tecido, o que encarece no resultado final. As capas de supply eu faço dupla face, porém uso tecidos do mesmo fabricante sempre. Não interessa se eu compro de 3 fabricantes, 6, 10, 12. Quando eu escolho as minhas composições para capas de supply, que são 100% dupla face, porque para o meu negócio não compensa fazer de face única. Fica um trabalho de pior qualidade do que eu quero apresentar para os meus clientes, né? O acabamento que eu tenho numa capa de supply dupla face é infinitas vezes melhor do que o acabamento. Por mais que eu capriche, eu vou conseguir numa face única. Então eu não faço capas de supply face única, somente dupla face. Mas tecidos do mesmo fabricante, tecidos de mesma composição, de mesma gramatura. Por quê? Porque, sabe, o problema de um vai ser do outro ali e tá tudo certo. Fernanda, você já teve que trocar a peça? Não, nunca precisei trocar a peça. Nunca, 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 nunca. Até porque quando está impressa na minha etiqueta o modo de lavar, o modo de passar, as características do tecido e os cuidados que a cliente tem que ter. Se ela seguir aquilo, ela vai ter o trabalho que eu fiz por muito tempo, longa vida. E isso eu garanto. Então, fica assim, vamos meter o pau em quem lava o tecido? Não, não. É uma conduta, é um estilo e é uma coisa que a pessoa se dispõe a fazer. Quem
faz poucas peças, compra pouco tecido, tem, lógico, mais tempo de fazer isso. Agora, para e pensa, você compra aqui 5 metros de uma estampa. Vai lavar os 5 metros de uma vez? Pesado, muito peso, muito peso. Não, vou cortar de metro em metro para lavar, então você vai cortar o tecido para lavar, para depois tirar, para cortar de novo para fazer, cada vez vai fazer isso, toda vez vai fazer isso. Quer dizer, se a gente entender que tempo é dinheiro, né, e que no tempo que você vai deixar o seu tecido parado lá na sua área de serviço, seja no molho, seja no varal, ou sei lá como, depois você vai ter que passar tudo, porque aí o tecido quando centrifuga enruga inteiro, fica toda uma porcaria. Então você tem que passar para acertar de novo as pontinhas dele, para alinhar, para você cortar, para você ter um... Então, esse tempo todo, se você se dedica à confecção das suas peças, 2 dias aí, 3 dias de tecido parado, quantas peças você faz? Você faz os seus 5 metros num piscar de olhos. Então, são, como a gente costuma dizer, eu sou da área de saúde, escolas diferentes, né? A escola que lava o tecido e a escola que não lava o tecido. Não é preguiça. Não é preguiça. Porém, é aquela coisa. Se você tem tecido de qualidade, se você tem fornecedor que te garante a qualidade dos tecidos dele, né? Se todas as especificações do tecido estão demonstradas para você ali, se você faz um teste com uma rebata do tecido, não tem problema nenhum, para que você vai lá? Para que você vai deixar tudo seu parado lá 200 anos? Né? Eu penso assim. E outra, não vou entregar uma peça com aspecto de usado, porque já foi lavada, centrifugada e passada. E não tive até hoje nenhuma reclamação com relação, até porque eu falo, se você tiver qualquer problema com a peça, por favor, me comunique que eu resolvo. E não tem. Então, a dica de hoje foi essa. Lavar ou não lavar? Condenar quem lava, condenar quem não lava? Não vou condenar ninguém. Quem quiser lavar, fica à vontade de lave. Quem não quiser lavar, se garanta no tecido. Se garantindo no tecido, sabe? E faz o teste. Poxa, não deixa de fazer o teste. E aí você pode experimentar, faz um joguinho, né? Pega esse jogo pronto, lava, mede as peças antes. Eu fiz isso, medi as peças antes, né? A altura, a largura, lavei, passei, até um jogo que eu uso, e medi as peças depois e tava a mesma coisa. Então, dali para frente, eu realmente nem me sinto culpada por não lavar tecido. Quando eu falo, nossa, mas você não lava o tecido? Não, eu não lavo. Eu não lavo o tecido. É um trabalho imenso, encarece o seu produto final, porque encarece. Faça os seus testes, escolha os seus tecidos, escolha os seus fornecedores, sabe? Não fica fazendo tanta experiência, eu vi isso daqui, vou comprar de fulano de tal. Não, quando você acha alguma coisa que é boa, aquela coisa boa, ela constantemente se renova. Os fornecedores que eu trabalho, eles põem tecidos novos sempre. Então, eu não fico sempre na mesma coisa, na mesma coisa, na mesma coisa. Não, eu compro as novidades e tudo e não tenho, bastante tempo trabalhando sem problema com tecido. Tá? Então, o assunto de hoje foi esse, tecido, lavar ou não lavar. Eu acho que é o critério de cada uma. É o tempo que você quer dispor para confeccionar as suas peças. Tá? Mas o que te garante, o que te dá segurança, realmente é a qualidade da tua matéria-prima. Procure matéria-prima de qualidade. Essa foi a dica de hoje, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve, comenta, compartilha, né? Tem um monte de função o YouTube, né? Tem muita coisinha para pedir para os outros fazerem. Mas, de verdade, se você gostou do conteúdo, se é relevante para você, não esquece que a gente tem um grupo, que o link está aqui embaixo na descrição. Clica no link, entra no grupo e vem tirar suas dúvidas comigo. Poxa, eu tenho o maior prazer de responder, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.